1 Coríntios capítulo 3, de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor Deus: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não a podíeis suportar, nem ainda agora podeis. Porquanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois porventura carnais, e não estáis andando segundo os homens? A resposta naturalmente é sim. Oremos. Pai, nós agradecemos a preciosa palavra. Obrigado por toda a provisão que nela o Senhor colocou para nós. Concede-nos a graça de que a pregação falada seja unida à audição com fé, para que haja proveito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Por que, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é tão repudiada, desprezada pelos homens, até mesmo pelos cristãos, pela igreja? Porque muitos de nós só abrimos a Bíblia domingo no culto, após o culto da noite fechamos nossa Bíblia e só iremos abri-la novamente no domingo que vem. Por quê? Quando Davi fez o que fez, está escrito que o que Davi fez desagradou a Deus. Deus, através do profeta, lhe perguntou: por que fizestes o que é mal diante dos meus olhos, desprezando a minha palavra? Um pouco à frente Deus diz: por que me desprezaste? A raiz dos nossos problemas começa no desprezo a Deus, o desprezo à sua palavra. Consequentemente, nós a transgredimos, porque fazemos o que é mal diante dos olhos do Senhor. O mundo despreza a palavra, e infelizmente também muitos que se dizem novas criaturas em Cristo Jesus também têm negligenciado a palavra. E a pergunta é: por quê? Antigamente não se tinha nada para ver por dentro do ser humano sem abri-lo, e então vieram as radiografias. Que coisa boa poder ver os ossos e alguns órgãos. Depois veio aí o ultrassom, a tomografia, a ressonância magnética, não sei qual a ordem das descobertas dos exames. O fato é que a ressonância é capaz de nos mostrar aspectos mínimos do nosso corpo. Eu vejo a palavra de Deus como uma ressonância magnética do coração, da alma e dos nossos relacionamentos. E ela é desprezada e rejeitada porque ela mostra a realidade nua e crua. Por isso, nós vamos encontrar, não se espantem, anotem, leiam o Novo Testamento e anotem quantas vezes os apóstolos dirão: não vos enganeis. O pior engano, e só há engano a partir da mentira, ninguém consegue ser enganado, a não ser que uma mentira seja contada. O pior engano é o auto-engano, é quando eu estou mentindo para mim mesmo, e então fui enganado por mim mesmo. Esse é o pior engano, porque a pior mentira é a que eu conto para mim e eu acredito. Tiago, por exemplo, só no capítulo 1 ele diz 3 vezes: não vos enganeis, não vos enganeis, não vos enganeis. Paulo diz isso várias vezes: não vos enganeis. Por quê? Porque, meus irmãos, nós gostamos de tapar o sol com a peneira. Nós sempre temos uma boa justificativa para explicar, ou uma boa explicação para justificar. E quando se trata de relacionamento conjugal e relacionamento humano, nós sempre temos as maiores e melhores desculpas para justificar
um relacionamento falido, rompido, o divórcio, a separação, um casamento que vai sendo empurrado aos trancos e barrancos, quando se acaba por avaliar que ruim com ele, pior sem ele, então vamos suportando um relacionamento já considerado insuportável, em nome da família, por causa dos filhos, o que a igreja vai pensar, o que os outros dirão, como a família vai reagir, são as nossas preocupações, e essas muitas vezes têm conseguido manter alguns relacionamentos que já estão realmente falidos, de verdade falidos. Mas por quê? O que é que gera a falência dos relacionamentos, que provoca a separação, que provoca o divórcio, ou um casamento que é suportado a duras penas pelos cônjuges? O quê? A palavra de Deus, por exemplo, nesse texto que acabamos de ler, ela faz uma ressonância dos nossos relacionamentos. E ela põe o dedo exatamente onde começa tudo, a raiz de todas as coisas. Por isso, meus irmãos, eu tenho 45 anos, com 22 anos eu comecei a pastorear, então, mais da metade da minha vida eu tenho trabalhado como pastor, e Deus tem me dado a graça de ter mais pessoas para atender por semana do que tempo disponível para atender. Tenho tido durante estes 24 anos muitas pessoas no gabinete, muitas, dezenas, centenas de pessoas, e eu tenho escutado os problemas, muitos problemas, e está absolutamente claro uma coisa: antes de termos um problema conjugal, nós temos um problema espiritual. E é justamente porque a raiz do problema conjugal é espiritual, a solução não está numa terapia conjugal. Não quer dizer que ela não seja necessária. Está, na verdade, na restauração da vida com Deus. Portanto, podem ter absoluta certeza que no momento em que eu, como homem e marido, for o homem de Deus, que Deus me ordena ser e me capacita para ser, segundo sua palavra, eu serei um esposo planejado por Deus para minha esposa. E se ela for a mulher de Deus, conforme Deus a ordena em sua palavra, ela será a esposa na minha vida, segundo o coração de Deus. Eu quero ver um casal conseguir a façanha da infelicidade, do rompimento, ou de relacionamentos traumáticos, traumatizantes, se ambos se humilharem diante de Deus e forem o que Deus exige, requer e capacita para que sejamos. Eu quero ver. Portanto, eu digo a mim mesmo, e Dalimar está ali a minha testemunha, de que eu digo a ela: os nossos problemas é produto da nossa carnalidade. Portanto, a solução não passa primeiro por um ajuste conjugal, mas por um ajuste espiritual. E é porque nós não queremos uma vida ajustada por Deus, em primeiro lugar, que nós não conseguimos ajustar os nossos relacionamentos. Irmãos, a raiz é espiritual, não tem para onde fugir. Temos que admitir primeiro a nossa falência espiritual, para depois admitir a nossa falência conjugal. E todos os que querem uma restauração de relacionamentos, mas que não buscam em primeiro lugar o conserto com Deus, não conseguem a restauração de um relacionamento conjugal. O que é triste é que tem pessoas não cristãs vivendo melhor do que casais cristãos, que temos a palavra, temos o Espírito, temos a verdade, temos tudo. Existem casais de pessoas consideradas ímpias, vivendo melhor do que muitos casais cristãos, para a vergonha nossa. E eu digo nossa, literalmente. Não posso me excluir jamais desse grupo dos que têm que se envergonhar. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele vai nos explicar,
e os irmãos entenderão o porquê da passagem. Em primeiro lugar, os irmãos observem o texto bíblico. Ele está se dirigindo aos coríntios e dizendo: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Quando Paulo esteve na cidade de Corinto, e ele foi começar a obra evangelizadora da cidade, logo, grande e grave perigo ele estava correndo. E ele só não foi embora da cidade, porque a partir de uma revelação, Deus disse: fique, eu vou te proteger. Eu tenho muito povo nessa cidade, ninguém vai fazer mal a você. E Paulo ficou 1 ano e 6 meses, se não estiver errado, naquela cidade, pregando o evangelho. Naquela ocasião, quando eles se converteram, Paulo não pôde, observem bem, falar, pregar e ensinar a eles como a espirituais. Por quê? Porque eles não eram e nem podiam ser, mas como a carnais. Agora, observem que a palavra carnal, no plural, esta primeira menção é sarquinós. O sufixo é nos, inós, significa feito de carne. Portanto, é sinônimo de como a criancinhas em Cristo. Naquele momento, Paulo pregou. Eles se converteram, foram regenerados, recém-nascidos. Paulo não podia dirigir-se a eles como ele se dirigiria a um grupo de cristãos maduros, espiritualmente crescidos e amadurecidos, a espirituais. Ele não podia fazer isso, porque eles não eram e não podiam ser, eram recém-convertidos, recém-nascidos de novo, carnais, no sentido de acabados de nascer, feitos de carne, criancinhas em Cristo. Por isso Paulo não lhes ministrou o alimento sólido. Na verdade, se os irmãos estudarem a primeira e a segunda carta de Paulo aos Coríntios, observarão que seus críticos, membros da igreja e os falsos apóstolos, acusavam Paulo de superficial, sem consistência e sem conteúdo. E Paulo deixa claro: eu não dei o alimento sólido, não era porque eu não tinha o para dar, mas vocês não podiam receber. Os irmãos podem observar, por exemplo, que o Senhor Jesus Cristo, ele diz aos apóstolos exatamente assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Aqui não há nenhuma crítica aos apóstolos. Jesus diz: tem muito para dar, mas eu paro. Por quê? Porque vocês agora, ele disse, não podeis suportar. Vamos testar as colunas. Elas só aguentam 100 quilos, então não ponham 1 tonelada. Elas não suportam. Naquele momento da vida dos apóstolos, eles não podiam suportar mais do que o Senhor havia dado. E como sábio mestre, ele dosou o ensino à capacidade dos seus alunos de aprender. Existem assuntos que você não toca com uma criança. Existem assuntos que você toca num determinado nível. À medida que a criança cresce, você aprofunda o tema. E tem outros temas que são impróprios para a criança e que só serão abordados na adolescência, ou na juventude, ou na idade adulta. O bom mestre, ele sabe, ele conhece a capacidade de receber dos seus alunos e ele dá na medida certa. Então, nesse primeiro momento, Paulo não está fazendo a menor crítica a eles. Ele está justificando: se eu não dei o alimento sólido, não é porque eu não tinha. Vocês, naquele primeiro momento, haviam acabado de se converter, eram recém-nascidos. Portanto, eu, irmãos, não vos pude, e essa incapacidade foi uma limitação vossa e não minha, falar como a espirituais, mas como a carnais. Ou seja, como a criancinhas em Cristo. Vocês eram bebês na fé. Por isso, verso 2: leite vos dei por alimento. Cabe ao líder, ao
pastor, ao presbítero, ao diácono, à liderança, alimentar o rebanho. É talvez uma das mais importantes missões ou missão de um pastor, alimentar, e nós alimentamos o rebanho com a palavra de Deus. No entanto, leite vos dei por alimento. Observem que Cristo, ele é leite para a criança e ele é feijoada para o adulto. Cristo, meus irmãos, ele pode ser administrado tanto para a criança em Cristo, o recém-convertido, quanto para aquele crente de décadas de vida cristã e de maturidade. Portanto, o alimento dado foi leite. E Pedro diz: desejai, como bebês recém-nascidos, o puro leite espiritual. E quem, como eu, estou com criança em casa, a gente sabe que quando um bebê quer mamar, o quanto ele chora ou ela chora, o quanto quer o leite. E é assim que nós devemos desejar o leite. No entanto, Paulo disse: leite vos dei por alimento, e não comida sólida. Por quê? Porque não a podíeis suportar. Muito bem, até aqui não há nenhuma crítica, até aqui não há nenhuma reprovação. Não podiam suportar, eu não dei. Agora, a última frase do verso 2, sim. Nem ainda agora podeis. Agora vem a crítica, agora vem a repreensão. Por quê? Porque entre aquele primeiro momento que eles haviam se convertido, sido regenerados, e o momento em que Paulo escreve, já se passaram muitos anos. Muitos anos se passaram. Agora, eles, decorrido o tempo, em virtude do tempo decorrido, poderiam sim receber alimento sólido. No entanto, nem ainda agora podeis. Por quê? Porque eles se mantiveram bebês, infantes, criancinhas. E aqui, meus irmãos, é que está a grande tragédia dos coríntios e nossa. O tempo da nossa conversão e o exato momento. Há quanto tempo você conheceu o Senhor? Há 10 anos atrás? Há 20 anos atrás? Os irmãos imaginem que a Lígia fez 1 ano, ainda é papinha, se quando ela completar 15 anos ela ainda estiver comendo papinha, e os pais não podem lhe dar alimento sólido, ela ainda não tem os dentes, ela ainda não pode digerir uma carne. Os irmãos podem imaginar a tragédia? Aqui está a crítica: nem ainda agora podeis. Porquanto ainda sois carnais. Segunda vez que a palavra carnal no plural aparece, só que agora essa palavra não é a mesma do versículo 1. No versículo 1, a palavra é sarquinós, feito de carne, criança. Aqui é sarquikós, K-O-S, e significa marcado pela carne, caracterizado, determinado, controlado pela carne. E aqui Paulo está se referindo à natureza decaída do homem, a natureza pecaminosa que há em cada um de nós. Portanto, um dia eu fui sarquinós, criança em Cristo, recém-convertido, admissível, alimento leve, fácil de digestão, líquido, papinha, completamente normal. Mas o tempo passou e o crente precisa receber alimento sólido, mas se ele permanece sarquikós, carnal. Aqui está exatamente a mesma palavra que Paulo fala, as obras da carne. A carne não é esse tecido que está sob a pele e que cobre e reveste o esqueleto. Aqui a palavra carne tem conotação ética e moral, refere-se à natureza pecaminosa, não regenerada, rebelde, avessa, contra Deus, a carne, a natureza decaída
pecaminosa do homem. Paulo está dizendo: vocês não podiam e agora não podeis, porque ainda sois carnais, marcados pela carne. A natureza pecaminosa ainda caracteriza, determina, controla e dirige a vida de vocês. Paulo diz em Gálatas 5 que o Espírito Santo de Deus que em nós habita, ele guerreia contra a natureza pecaminosa, a carne. E a carne, a natureza não regenerada, decaída que há em nós, também guerreia contra o Espírito. Portanto, há uma incompatibilidade absoluta entre a nova natureza, o novo ser em Cristo, o Espírito Santo, e a velha natureza, o velho eu, a natureza não regenerada que ainda habita em mim e em você. Mas eu devo andar no Espírito, diz a Bíblia, com que propósito? Não gratificar a natureza pecaminosa. É isso que a Bíblia diz. Ora, portanto, o crente não deve ser carnal, marcado pela carne. Quem é que me governa? Quem é que me controla? O Espírito de Deus? Então eu sou pneumáticos. Paulo disse no versículo 1, eu não pude falar a vós como a espirituais, pneumáticos, o sufixo cos, dando a ideia de marcado pelo Espírito, caracterizado pelo Espírito, controlado, cheio do Espírito. Eu não pude me dirigir a vocês como homens cheios do Espírito, maduros na fé, mas como a cristãos carnais, governados pela natureza pecaminosa, a carne. Aqui está a tragédia. Bem, aqui tem uma acusação, tem? Ainda sois carnais. Segundo eu ouvi, e acredito que os irmãos da área do direito aqui, depois podem corrigir se eu estiver errado, cabe a quem acusa a responsabilidade de apresentar as provas, não é verdade? Se alguém me acusa e me disser, apresente as provas da sua defesa, eu vou dizer, primeiro apresente as provas, comprove a sua acusação, porque contra fatos não existem argumentos. E Paulo diz, ainda sois carnais. Sabe por quê? Querem a evidência? Havendo entre vós inveja e contendas, não sois porventura carnais? E não estáis andando segundo os homens? Querem um fato, uma evidência concreta de que eu não estou fazendo uma acusação infundada, de que eu não estou sendo injusto no meio de vocês, nos relacionamentos internos da igreja, existe ciúmes, vocês se invejam, vocês têm ciúmes, aquele ali, é o vice-presidente, não, eu queria que fosse aquele ali, e as pessoas brigam por posições, por cargos, famílias contra as famílias. As histórias das igrejas são as histórias das brigas intestinais da igreja. Posição, poder, influência, quem manda, quem controla, quem determina, inveja. Se alguém canta, então o outro tem que cantar melhor. Se tem um grupo musical que se apresenta, o outro tem que ensaiar e se apresentar melhor. Competição. O resultado da inveja, do ciúme, são as contendas, os bate-bocas, os desentendimentos, os arranhões. E havia isso no seio da igreja. E Paulo diz, a presença dessa competição carnal entre vocês, essa realidade nua e crua, e os desentendimentos, as contendas, as calúnias, os bate-bocas, isso é prova irrefutável de que vocês são marcados, dominados e caracterizados pela natureza pecaminosa e não pelo Espírito de Deus. Donde se conclui que, onde tem pneumáticos, cristãos espirituais, marcados pelo Espírito, controlados pelo Espírito, a inveja terá sido superada, e o resultado é que não existirão as contendas. Tiago escreve no capítulo 3, dizendo, vós sois sábios, eles se alegavam, então mostre em mansidão de sabedoria a vossa sabedoria. Ora, existem dois tipos de sabedoria.
Tem uma que é animal, é carnal e diabólica, terrena e diabólica. Onde tem ciúme e sentimento de faccioso que cria grupos, ali a sabedoria animal, terrena e diabólica está reinando. Mas onde a sabedoria de Deus reina, não tem confusão. Então toda obra má e toda confusão, quando tem pessoas brigando, se desentendendo, batendo boca, se ferindo, discordando, incapazes de ouvir, incapazes de falar sem ferir, capazes de focar o problema, de administrar o problema em busca do denominador comum e da solução. Isso é espiritualidade. Mas o problema intacto, não tocado, não resolvido, não solucionado, e as pessoas feridas e se ferindo, magoando e sendo magoadas. Isso significa que a carne, a natureza pecaminosa está dominando o homem, a mulher, o crente, o pastor, o membro da igreja. Irmãos, divisão no corpo de Cristo, contenda no seio da igreja é produto de carnalidade. E eu peço aos irmãos para que se lembrem de qualquer briga que já houve dentro desta igreja. E graças ao Senhor, nesses 5 anos e meio que eu estou aqui, eu ainda não vi isso, e pelo tempo que Deus me permitir ficar, eu não quero ver assembleias com brigas, com confusão e com bate-boca, porque isso será assinar um atestado de incompetência, de carnalidade. Isso não significa que não sejamos diferentes, que não pensemos diferente, que não vejamos de perspectivas diferentes os problemas, e até que prefiramos uma coisa à outra. A questão é que, se tem ciúme, eu me oporei porque eu tenho ciúme do meu irmão. Aquela ideia é tão boa que, se ela vingar, vai lhe dar prestígio. Ora, isso é como no Congresso. Se o presidente vai fazer algo que vai beneficiar a nação, a oposição, em detrimento do bem-estar da nação, se opõe e não quer saber se é para o prejuízo. O fato é que, se aquilo der certo, projeta o governo, vem reeleição. Então no mundo é assim. No mundo as pessoas têm inveja, elas se derrubam para que o sucesso dos seus empreendimentos não projete. Mas será que vai ser assim na igreja e dentro de casa? Irmãos, tem casal que compete. Quem é o mais inteligente? Quem trabalha mais? Quem ganha mais? Quem ajuda mais o outro? São casais que estão competindo dentro de casa. Inveja. Inveja. Nós homens somos mais imaturos nesse sentido e quase não suportamos que a nossa esposa seja mais inteligente, mais culta e ganhe mais do que a gente. Esse é um dos problemas que nós temos. As mulheres têm outros tipos de problemas. O fato é que todos esses problemas de ciúme, tem mãe que tem ciúme do relacionamento dos filhos com o marido. Isso é um absurdo, mas existe. Existe, meus irmãos. Existe sogra e sogro que tem ciúme do filho e atrapalha a vida conjugal do filho. Tem genro e tem nora que tem ciúme do seu esposo com seus pais e põe impedimentos ao relacionamento. Irmãos, isso está cansado de acontecer. Eu não tenho que separar a minha esposa da família. A família dela não tem que me separar de mim. Não tem que ter ciúmes entre genros e nora, sogro e sogra. Não pode ter filhos que estão brigando porque o pai gosta mais de mim e gosta mais dela. Onde tem ciúme, esse sentimento de facção que gera partidos, que separa, que divide, e que, como resultado, produz contenda, bate-boca, briga, desentendimento, sabe o que significa isso? Paulo é claro: tomografia computadorizada do espírito, carnalidade. Irmãos, não tem para onde fugir. Eu não posso chegar aqui hoje e pregar para os casais e ficar passando a mão por cima de vocês e de mim mesmo, e não dizer: vamos admitir que os nossos problemas, antes de serem problemas conjugais, são problemas eminentemente espirituais. Porque se eu for um cristão pneumático, espiritual, marcado pelo Espírito, determinado pelo Espírito, caracterizado pelo Espírito, eu vou ser manso e humilde de coração. Sabe por quê? Porque quem é marcado pelo Espírito, esse Espírito
que em nós habita é o de Cristo. Ele era manso e humilde de coração. Por isso, quando eu me irrito, quando eu me exaspero, quando eu me aborreço, e eu falo alto e eu brigo, depois bate o sentimento de culpa e a gente começa a pensar: Cristo era manso. Ser manso não é ser bobo. Ele era manso, ele era humilde. Eu consigo pedir perdão para minha esposa quando eu erro com ela? E quando ela erra comigo, eu consigo perdoar? Jesus era manso e humilde. O humilde perdoa quando magoado, e ele pede perdão quando magoa. Isso é humildade. Agora eu pergunto: se eu fosse manso e humilde de coração, como Jesus, eu teria problemas com a Dalimar? Se ela for mansa e humilde de coração, como Jesus, ela terá problema comigo? Nós aqui teríamos problemas conjugais se nós fôssemos como Jesus? Claro que não, irmãos. Portanto, mesmo que nunca nós tivéssemos na igreja o Ministério da Família, que é uma bênção, o Ensicom, outra bênção, classe de casais, ou qualquer outro tipo de orientação conjugal, por mais que nós fôssemos assim, analfabetos no que diz respeito à preparação para o casamento, basta ter a Bíblia na mão, e basta que eu entenda que Deus diz: Jorge Max, não se embriague com vinho, porque tem contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Acabou. Dalimar, seja cheia do Espírito Santo. Acabou. Irmãos, a palavra de Deus é clara. Então não vamos fugir da realidade. Por isso que eu comecei dizendo que a palavra de Deus é rejeitada pelo mundo. E é por nós também rejeitada, porque ela faz, meus irmãos, uma ressonância magnética, e ela diz: está aqui o problema. O problema, Jorge Max, é a sua carnalidade. Você é carnal. Já se passaram muitos anos, você se converteu com 15, você tem 45, 30 anos se passaram. Naquela época, recém-convertido, bebê, criança na fé, ok, você tinha que se alimentar de leitinho e de papinha, mas já se passaram 30 anos. E Hebreus diz, capítulo 5, em virtude do tempo decorrido, vocês tiveram tempo suficiente para ser mestres e doutores. No entanto, vocês continuam precisando de papinha e de leitinho, porque vocês permaneceram infantes, crianças, vocês não cresceram. Essa é a maior tragédia do cristianismo ocidental. Não temos um Estado nos perseguindo, não temos uma sociedade nos perseguindo, mas nós não estamos perseguindo o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, observem a última frase: e não estáis andando segundo os homens. Ser carnal, dominado pela natureza pecaminosa, equivale a andar segundo os homens. Irmãos, a Bíblia diz: andai no Espírito. E vem uma promessa. Primeiro a ordem: andai no Espírito, e vem a promessa: e jamais vocês irão gratificar, saciar os desejos, as paixões da natureza pecaminosa. Qual é o segredo então? Se vivemos pelo Espírito, e é verdade, estamos vivos graças à obra regeneradora do Espírito Santo. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Portanto, quem andar no Espírito, vem a promessa, nunca vai gratificar a carne, vai crucificar, é o contrário, crucificar. E quando isso tem que ser feito? Todos os dias. Devemos ao médico Lucas a frase diariamente, a palavra diariamente, porque ele entendeu muito bem a cabeça de Paulo, que disse: crucificar a carne diariamente. Se eu não crucificar minha natureza pecaminosa a cada amanhecer, eu vou ser um crente carnal, eu não vou ser manso, nem humilde de coração,
eu vou ser presunçoso, orgulhoso e prepotente, eu vou maltratar, eu vou espizinhar, eu vou querer que tudo e todos girem em torno de mim e que me sirvam a tempo e a hora. É isso que vai acontecer. E não estás andando segundo os homens? Jesus disse: qual a opinião pública a meu respeito? Responderam os apóstolos: e vós, apóstolos, o que vocês pensam a meu respeito? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Pedro, isso não é uma descoberta tua, isso é revelação. Agora, eu vou morrer, eu serei entregue nas mãos dos pecadores e eu morrerei. Aí, o mesmo Pedro, que recebeu este grande elogio, bem-aventurado és tu, Simão, ele diz: Senhor, para com isso, nada de cruz, Messias crucificado não combina. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque você só pensa nas coisas dos homens. É o que está aqui, a mesma palavra aqui, olha. Estás andando segundo os homens. Pedro só conseguia ler a realidade e compreender a realidade, interpretar a realidade à luz da perspectiva meramente humana. E quando você encara a vida da perspectiva meramente humana, você é homem natural, psiquicós, marcado pela natureza psíquica humana. Paulo falou isso no capítulo 2, no finalzinho. Tem o homem natural, psiquicós, tem o espiritual, pneumaticós, e tem o carnal, sarcoquicós. Todas as três palavras terminam com o sufixo icós, que significa marcado, determinado, ou pela psique, ou pela espiritualidade, o Espírito de Deus, ou pela natureza pecaminosa, a carne. Andar segundo os homens significa andar como um incrédulo. O incrédulo, ele não é regenerado, ele não nasceu de novo, ele não conhece o mundo espiritual, e ele entende tudo a partir daquilo que seus sentidos podem captar e sua razão é capaz de abstrair. É como o filósofo, o sociólogo, o psicólogo, ele está na esfera da ciência humana. Andar segundo os homens, e segundo os homens como é? Minha esposa está falando muito, eu não quero ouvir, eu vou me separar. Na perspectiva do homem, separação tem lugar, divórcio tem lugar, mas na perspectiva de Deus, não. Irmãos, eu sei que Deus perdoa. Eu não quero dizer que o divórcio é um pecado imperdoável, porque não é. Deus perdoa aquele que se divorciou, aquele que fracassou espiritualmente e se separou, porque divórcio é pecado, separação é pecado. É um pecado que Deus perdoa, como Deus perdoa o adultério, como Deus perdoa o roubo, se houver arrependimento verdadeiro, é claro, sempre nessa condição. Mas, meus irmãos, não vamos dizer que divórcio não é pecado, não vamos dizer que separação não é pecado, porque é pecado, é produto da carnalidade. O Senhor não foi honrado dentro daquela casa, o Senhor não foi honrado naquele relacionamento, a palavra de Deus não teve a preeminência, a primazia naquele relacionamento, e porque aquele homem não foi cheio do Espírito e aquela mulher também não foi, eles não se entenderam, eles continuaram brigando até que não suportaram mais e se separaram. Acabou, a verdade é essa. Então não vamos chegar aqui e dizer: fulano é insuportável, você também é. E ela vai dizer, e ele vai dizer: o problema é espiritual. O que me entristece quando eu vejo um casal se separando é que existem cristãos aqui ouvindo a palavra de Deus, há décadas aqui ouvindo a pregação, e não serve para nada. Irmãos, o que é que você faz com aquilo que você tem aprendido na igreja? O que é que você está fazendo com tudo que você está lendo aqui e aprendendo na EBD e nos sermões, nos cultos? O quê? Entra por um ouvido, sai pelo outro. Com que propósito nós ouvimos a palavra? É terapia ocupacional? Crente? É gente que não tem o que fazer? Não tem melhores opções no domingo? Não tem um banho bom para ir, uma boa piscina para frequentar?
É isso? Nós somos desocupados, nós não temos melhores opções e viemos para cá? Ou eu estou aqui porque eu quero ouvir a palavra de Deus, eu creio que ela é a verdade e ela tem que determinar a minha vida? Irmãos, vede como ouvis. Jesus falou disso. Preste atenção, como você está ouvindo a palavra. Eu já disse para os irmãos, é uma ilustração, que a gente pode ouvir a palavra com uma enxada ou com uma pá. Com a pá, você crava na terra e diz, puxa, isso aqui é para fulano e tal. Não, isso aqui é para minha nora, isso aqui é para o meu sogro. É sempre para os outros. A enxada não. A pessoa está ouvindo, ela crava na terra e puxa, isso é para mim. Isso é para mim. Nós estamos aqui pensando, fulano tinha que estar aqui, você está aqui, a palavra é para você, pode ser para todo mundo, é para mim. Mas, meus irmãos, ou nós aplicamos a palavra de Deus à nossa vida, ou nós vamos viver casamentos ruins. E eu quero dizer para os irmãos, se é pecado divorciar, é tão pecado viver mal. É deixar os nossos filhos crescerem e verem que nós nos agredimos, que nós temos desafetos, que nós não nos respeitamos, mas domingo, de mãos dadas, nós estamos na igreja, uma família bonita, exemplar, para inglês ver, mas não para Deus ver. Irmãos, nós temos que aprender a nos humilhar na presença de Deus, não tem por onde fugir. Isso é para mim, isso é para você. Eu não posso mais andar segundo os homens, nem você. Não vamos mais olhar as coisas dessa perspectiva humana, do mundo. O mundo é assim. Saia daqui agora e vá chorar no ombro de um amigo ou de uma amiga que não é de Deus. E você vai ver o que você vai ouvir. Rapaz, larga essa mulher. Larga esse homem. Só vão receber esses conselhos. São os homens, é a perspectiva do homem. O homem diz assim, mas será que Deus diz assim, irmãos? Deus não diz assim. Queridos, eu digo isso com todo carinho, com todo amor. Isso aqui não é palavra direcionada para A, para B ou para C. Isso aqui, meus irmãos, é a palavra de Deus, que eu preciso obedecer, que você precisa obedecer. Não há nenhum intuito de atingir o irmão A, o irmão B ou o irmão C. Não há. Isso aqui, meus irmãos, é o que a palavra de Deus diz para cada um de nós. Paulo está se dirigindo à igreja dos Coríntios, tem inveja entre eles, tem muita contenda, muita briga e muito desentendimento. E Paulo diz, quando eu estive com vocês, vocês eram crianças. Muito bem, nem podia ser diferente. Vocês haviam acabado de nascer de novo. Mas agora, o tempo já passou, ainda sois carnais. A natureza pecaminosa continua preponderando. E o que é que deve haver na minha vida? O fruto do Espírito ou as obras da carne? O que é que deve haver? O fruto do Espírito, não as obras da carne. Então, vamos ser honestos e parar de nos enganar. Está havendo conflito do pastor com algum líder, com a liderança da igreja? Se nós estivermos nos desentendendo, vamos dar a mão à palmatória. É a nossa carnalidade que está provocando isso. Eu não estou falando de diferenças de opiniões e nem de defender um ponto de vista quando você acredita que ele é certo. Eu não estou dizendo isso. Eu estou falando daquelas conversas por detrás. Eu estou falando de uma motivação que me leva a discordar do outro, porque eu estou com inveja, porque a proposta dele é melhor do que a minha. Eu estou falando destas coisas que são da carne, da natureza pecaminosa. É destas coisas que eu estou falando. Eu não estou dizendo que todos os casais, eles têm que concordar em tudo o que pensam e são e fazem, porque somos diferentes. Mas, se formos espirituais, marcados pelo Espírito, orando, ouvindo mais do que falando, com paciência, o casal vai chegar a um acordo, porque onde o Espírito de Deus está, não tem desunião. Irmãos, o Espírito Santo, no Novo Testamento, é chamado de Espírito, a comunhão do Espírito. Paulo fala em Filipenses, o produto da regência do Espírito é comunhão. Portanto, onde o Espírito não rege, quem é que rege? A carne. E aí não tem comunhão, tem desentendimento.
Queridos, que o Espírito Santo seja o regente do seu casamento, que ele pegue marido, mulher e filhos e faça ali um pequeno coro e ele possa reger. Ele diz a hora de entrar, a hora de parar, o ritmo e etc. E não a carne, porque se a carne reger, o Espírito não rege. Um luta contra o outro, só pode ter um regente. Dois regentes não podem. Ou a carne rege a sua vida, ou o Espírito Santo. E não estás andando segundo os homens. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, que não cogita das coisas de Deus, só das coisas dos homens. Eu peço a Deus, meus irmãos, com todo carinho, os irmãos observaram que Paulo começa dizendo, meus irmãos. Ele vai dar um puxão de orelha, mas ele diz afetuosamente, meus irmãos. E é com o mesmo afeto que eu dirijo a cada irmão aqui dizendo, meus irmãos, vamos obedecer à palavra de Deus. Portanto, antes de ter um problema conjugal, temos um problema espiritual. Conserte sua vida com Deus. E você vai consertar sua vida com seu cônjuge. Acabou. Começa ali. Começa o cônjuge se humilhando. Senhor, tem misericórdia. Senhor, como diz Tiago, eu quero agora sentir as minhas misérias. Eu quero chorar, eu quero prantear. Eu quero que o meu riso se converta em choro e a minha alegria em tristeza. Eu quero me humilhar, porque eu não tenho deixado o Senhor governar a minha vida. Por isso, eu tenho sido uma esposa que não tem sido a esposa de Deus. Eu tenho sido o marido que tu não aprovas. E aí nós nos humilhamos, pedimos perdão e dizemos, Deus me ajuda, me enche do teu Espírito para eu ser como Jesus, manso e humilde. Aí, meus irmãos, o Espírito toma conta, se apodera de nós e as coisas vão bem, para a glória de Deus e para a nossa felicidade, porque os irmãos vão de concordar, tem coisa melhor do que viver bem com a esposa que a gente ama? Existe coisa melhor do que viver bem com o marido que se ama? Existe algo melhor do que marido e mulher se entenderem com seus filhos, os irmãos entre si e os filhos com os pais? Tem melhor coisa na face da terra do que o lar? Os irmãos concebem abaixo da salvação em Cristo algo mais extraordinário do que a família? Do que estar no trabalho e pensar assim, deu a hora de ir para casa, vou para casa. Vou ao encontro das pessoas que eu amo, é o meu cantinho do céu na terra. Enquanto eu não vou para o paraíso, Deus me deu um paraíso dentro de casa. Pode ser numa palafita, ou pode ser numa mansão lá na Ponta Negra, mas é um lar marcado por Deus. Vamos orar silenciosamente.